Continuamos no quinto ciclo de estudos, chegando agora à porção 46. Israel está diante de uma mudança profunda. Durante 40 anos, sua existência no deserto foi marcada por uma forma de sobrevivência que não poderia continuar indefinidamente. O alimento era recolhido diariamente. A água surgia em condições extraordinárias e a própria precariedade do ambiente impedia que o povo construísse uma vida baseada em propriedades, plantações, estoques e produção permanente. A entrada na terra modificaria tudo isso. Diante deles estava uma região descrita pela Torá como fértil e diversificada, atravessada por águas, capaz de produzir grãos e frutos e de fornecer também recursos minerais. Ali seria possível cultivar campos, criar rebanhos, construir casas, formar cidades, transformar alimentos e acumular bens. Depois de uma geração inteira marcada pelo deslocamento, surgia a possibilidade de permanecer, desenvolver e transmitir. Essa mudança exigiria uma aprendizagem diferente daquela do deserto. No deserto, uma parte significativa da vida estava organizada em torno daquilo que o povo recebia. Na terra, seria necessário aprender a produzir. A sobrevivência passaria pela capacidade de observar os ciclos naturais, preparar o solo, escolher o momento do plantio, cuidar dos animais, administrar recursos e tomar decisões cujos resultados poderiam aparecer somente muito tempo depois. Isso significa que a entrada na Terra não representa apenas uma mudança geográfica. Ela modifica a posição do ser humano dentro de uma própria experiência. Quem planta participa do resultado de uma forma muito diferente de quem apenas recolhe o alimento que aparece a cada manhã. Quem constrói uma casa começa a experimentar a permanência. Quem acompanha uma colheita aprende que determinadas decisões tomadas hoje só serão avaliadas meses depois. Quem acumula recursos precisa aprender não apenas como obter eles, mas como administrar eles. E é por isso que Moisés insiste tanto na memória do deserto, justamente quando o povo está prestes a deixar o deserto. A memória não serve para manter Israel preso ao passado. Ela serve para impedir que uma nova condição de vida apague aquilo que foi aprendido na anterior. A Terra exige iniciativa, técnica e responsabilidade, mas também introduz uma experiência que o deserto praticamente não permitia: a sensação de controle. No deserto, havia limites que ninguém conseguia ignorar. Na Terra, muitos desses limites poderiam parecer mais distantes, porque a vida começaria a responder ao planejamento humano. Uma boa decisão poderia produzir uma colheita melhor. Uma administração cuidadosa poderia aumentar patrimônio. Conhecimento e experiência poderiam transformar profundamente a maneira de viver. E isso é bom. Essa porção não apresenta a capacidade de construir, produzir ou prosperar como um problema. Ao contrário, toda a descrição da Terra
aponta para a possibilidade de uma vida rica, produtiva e duradoura. O desafio está em chegar a essa nova condição sem perder a formação construída durante o caminho. A geração que aprendeu a sobreviver em uma realidade onde quase nada podia controlar, agora precisaria aprender a viver em uma realidade na qual muita coisa começaria a responder às suas próprias mãos. A questão dessa poção começa exatamente aí. O que acontece com a consciência quando o ser humano deixa de apenas receber e começa finalmente a produzir? É dentro da lembrança dos 40 anos do deserto que aparece uma das frases mais conhecidas da poção. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Essa afirmação costuma ser lida como se estabelecesse uma oposição entre o material e o espiritual, mas o próprio contexto impede uma leitura tão simplista. O povo sente fome verdadeira, necessitou de alimento e foi alimentado. A Torá não trata o corpo como algo secundário e não sugere que uma pessoa possa dispensar suas necessidades concretas simplesmente porque confia em Deus. O pão continua sendo necessário. A questão é outra. Quando o pão se torna tão cotidiano que parece explicar sozinho a continuidade da vida, facilmente nós esquecemos que existe uma estrutura muito mais ampla, tornando possível até mesmo aquilo que nós consideramos comum. Um alimento precisa ser produzido, mas também precisa possuir aquilo que permite ao corpo utilizar ele. O corpo precisa receber nutrientes, transformar eles, distribuir eles e converter eles em energia. A terra precisa manter determinadas condições para que uma planta se desenvolva. A água, temperatura, tempo, reprodução, metabolismo e incontáveis processos precisam funcionar conjuntamente para que aquilo que nós chamamos simplesmente de comer seja possível. A ciência pode estudar cada uma dessas etapas, descobrir seus mecanismos e ampliar extraordinariamente a nossa capacidade de interferir neles. E isso não diminui o ensinamento da poção. Pelo contrário, torna ainda mais evidente a complexidade daquilo que muitas vezes é tratado como banal. O pão não é desprezado quando essa poção afirma que não vivemos somente dele. Ele é recolocado dentro de uma compreensão mais ampla da vida. A fome no deserto serviu justamente para desmontar a impressão de que possuir alimento significava possuir controle sobre a existência. O maná aparecia, era colhido e sustentava o povo, mas não podia ser convertido em uma garantia absoluta para o futuro. A cada etapa, Israel precisava aprender que ter alimento naquele dia não significava dominar o dia seguinte. Agora, porém, a aprendizagem teria de mudar de forma na terra. Na terra não existiria o maná no chão todas as manhãs. Existiria trigo. O trigo poderia ser plantado, colhido, armazenado e transformado em pão. A experiência deixaria de parecer extraordinária e passaria a integrar a rotina. E é justamente aí que a frase "nem só de pão"
se torna mais exigente. Reconhecer algo extraordinário é relativamente fácil porque ele interrompe a nossa percepção habitual. Muito mais difícil é perceber profundidade naquilo que acontece todos os dias. O pão comum pode esconder uma complexidade que um maná tornava impossível ignorar. Por isso, essa porção não conduz o ser humano para longe da matéria. Conduz para dentro dela. O alimento, o corpo, a agricultura e o trabalho não precisam ser abandonados para que exista consciência. Precisam ser compreendidos em sua verdadeira dimensão. A vida noética não exige fugir da realidade concreta. Ela exige aprender a atravessar ela, sem reduzir ela ao que aparece imediatamente diante dos olhos. É essa aprendizagem que prepara o povo para a descrição seguinte. Porque a terra para a qual Israel estava entrando não oferecia apenas pão, ela oferecia abundância. A descrição da terra nessa porção é uma das mais conhecidas da Torá. Ela apresenta trigo, cevada, videira, figueira, romã, oliveira e tamareira. Além de água, pão sem escassez, pedras contendo ferro e montanhas, das quais poderia ser extraído cobre. A gente não está diante de uma simples enumeração de produtos. A paisagem descrita representa as condições necessárias para uma sociedade deixar de viver em deslocamento e começar a construir permanência. Trigo e cevada permitem uma base alimentar estável. Frutas podem ser consumidas, conservadas e transformadas. A oliveira oferece alimento e óleo. A tamareira participa de uma paisagem de produção diferente daquela encontrada no deserto. Ferro e cobre introduzem ainda outra dimensão. Ferramentas, construção, técnicas e capacidade de modificar o próprio ambiente. A boa terra é, portanto, uma terra de possibilidades. E justamente por isso ela vai exigir muito mais do que simplesmente possuir recursos. Vai ser necessário saber utilizá-los. Uma terra produtiva pode alimentar uma população, mas também pode ser explorada de maneira irresponsável. Recursos podem criar estabilidade ou alimentar concentração e excesso. Conhecimento pode aumentar a capacidade de produção sem necessariamente aumentar a capacidade de administrar aquilo que foi produzido. A abundância introduz problemas que a escassez não apresenta. Quando quase nada existe, a questão principal é sobreviver. Quando há muito, surge a necessidade de escolher o que será plantado, ou o que será preservado, consumido, armazenado, ou transmitido às próximas gerações. Como aquilo que a terra produz vai ser transformado em condições reais de vida? Essas perguntas mostram que a entrada na terra representa também uma entrada na responsabilidade. A terra não aparece nessa porção como um cenário pronto no qual o povo simplesmente desfrutará de uma recompensa. Ela precisa ser trabalhada, conhecida e administrada. Isso também ajuda a compreender o lugar das 7 espécies dentro dessa versão estrutural. Sua profundidade simbólica
pode ser desenvolvida em outro nível de leitura. Aqui, porém, elas cumprem uma função muito concreta. Mostram que o sustento deixa de estar concentrado em um único alimento, o maná, e passa a assumir formas variadas, produzidas em tempos diferentes e utilizadas de maneiras diferentes. Uma sociedade estabelecida não vive apenas daquilo que consegue colher, vive também da capacidade de organizar aquilo que colheu. É nessa passagem que essa porção aproxima produção e consciência. A abundância pode ampliar a vida, mas também pode criar uma nova forma de cegueira. Quanto mais recursos estão disponíveis, mais fácil se torna tratar eles como parte natural da paisagem, como se sempre estivessem estado ali e sempre continuassem disponíveis. É por isso que, imediatamente depois de descrever a boa terra, a Torá não ensina uma técnica agrícola e nem estabelece uma regra de administração. Ela fala sobre o que acontece depois de comer. Porque talvez o momento mais delicado da abundância não seja quando nós estamos tentando obtê-la. Talvez seja quando finalmente nós conseguimos desfrutar dela. Depois de descrever a fertilidade da terra, essa porção estabelece uma orientação que muda o eixo dela. Quando comeres e ficares satisfeito, abençoarás Deus pela boa terra que Ele te deu. A posição desses ensinamentos é importante. O agradecimento aparece depois da saciedade. Existe uma diferença profunda entre lembrar de Deus enquanto precisamos de alguma coisa e continuar essa relação depois que a necessidade foi atendida. A fome naturalmente mantém o alimento em nossa atenção. Na dificuldade, a gente procura ajuda, respostas e possibilidades. A falta cria uma abertura que pode desaparecer rapidamente quando aquilo que desejávamos finalmente chega. Essa porção coloca o exercício do reconhecimento precisamente nesse segundo momento. A pessoa comeu, agora está satisfeita, e é justamente então que deve abençoar. Para Israel, esse versículo fundamenta uma obrigação específica relacionada a bênçãos depois da refeição. Essa forma particular não precisa ser simplesmente transferida para o noético, mas o próprio movimento do texto revela uma dimensão extremamente importante da primeira lei noética. A proibição da idolatria não trata apenas daquilo que não deve ser adorado. Em sua dimensão positiva, ela também nos obriga a pensar sobre a direção da relação com Deus. A quem dirigimos nossa oração, nosso louvor, nosso pedido e nosso agradecimento? Na minha formação noética, essa dimensão foi desenvolvida também de maneira prática por meio de orações e bênçãos relacionadas aos benefícios recebidos. Existe inclusive uma bênção noética própria para depois da refeição. Bendito seja o Deus do universo, de cuja generosidade comemos. Ela pode ser acompanhada por alguns salmos, e existe ainda uma linguagem mais ampla de agradecimento, com os salmos, como acontece no Salmo 100, que convida a humanidade a reconhecer Deus, a se aproximar com gratidão e bendizer seu nome. Isso permite perceber algo muito importante. A bênção não serve apenas para criar um sentimento agradável de gratidão. Ela dá forma à relação. Em vez de deixar
o agradecimento como uma emoção vaga, ela oferece direção e linguagem. A pessoa identifica o benefício recebido e responde a ele conscientemente. Essa resposta pode acontecer também diante de outros aspectos da vida. Existem bênçãos e formas de reconhecimento relacionadas a alimentos, bebidas, aromas, fenômenos da natureza, boas notícias, recuperação da saúde e acontecimentos marcantes. Não se trata de transformar cada momento da existência em uma obrigação ritual. Se trata de aprender a não atravessar a vida de maneira anestesiada. O alimento pode deixar de ser recebido porque está todos os dias sobre a mesa. A água pode se tornar invisível porque basta abrir uma torneira. A saúde costuma ser notada com intensidade apenas quando se perde. Uma boa notícia produz alegria e rapidamente é absorvida pela rotina. A bênção interrompe essa automatização. Ela cria um instante em que aquilo que aconteceu volta a ser percebido. Isso explica por que essa porção coloca esse aprendizado depois de comer. A fome exige nossa atenção. A satisfação não. Quando nós estamos satisfeitos, a gente pode simplesmente seguir adiante. Por isso, a bênção, depois da refeição, depois do benefício, funciona como uma educação da presença. A pessoa não apenas consumiu alguma coisa e encerrou o assunto. Ela reconheceu que aquela experiência merecia uma resposta. Essa aprendizagem também protege a primeira lei de uma redução puramente negativa. Não cometer idolatria não significa apenas saber diante de quem nós não devemos nos curvar. Significa construir uma relação na qual oração, agradecimento e louvor possuem direção. A pessoa aprende não apenas a evitar aquilo que ocupa indevidamente o lugar de Deus, mas também a desenvolver linguagem para se dirigir a Ele. É por isso que essa porção não termina a refeição no prato vazio. Ela a termina na consciência daquele que comeu. E somente depois disso introduz um perigo ainda mais profundo. Porque uma coisa é esquecer de agradecer por aquilo que recebemos. Outra é começar a acreditar que aquilo que possuímos demonstra que nos tornamos suficientes por nós mesmos. Depois da saciedade, essa porção descreve um processo que não acontece de uma vez. A pessoa come e se satisfaz, constrói boas casas, seus rebanhos aumentam, sua prata e seu ouro se multiplicam. Aquilo que antes parecia distante começa a fazer parte de sua vida cotidiana. Então, aparece uma frase: minha força e o poder da minha mão produziram essa riqueza. Essa frase revela algo muito mais complexo do que simplesmente vaidade. Ela mostra como o sucesso pode alterar a memória. Quando nós estamos construindo alguma coisa, nós costumamos perceber as dificuldades com muita clareza. Nós sabemos quando precisamos aprender, quando uma decisão precisa ser revista, quando nós dependemos de ajuda, quando uma circunstância inesperada muda um caminho, ou quando simplesmente não conseguimos controlar o resultado. Mas depois que
o resultado aparece, a história pode começar a ser contada de outra forma. O percurso inteiro vai sendo comprimido até sobrar apenas a conquista. Foi a minha capacidade, minha inteligência, minha decisão, minha força. Por isso, a resposta dessa porção começa com uma palavra fundamental. Lembra-te. Lembra-te de Deus. De Deus, porque é Ele quem te dá força para produzir riqueza. O texto não diz que a pessoa não trabalhou, também não nega que existam capacidade, competência e esforço. O que ele questiona é a transformação do sucesso em uma narrativa na qual tudo aquilo que escapava ao controle durante o caminho desaparece assim que a conquista se torna visível. Essa alteração da memória produz consequências muito concretas. Quem passa a interpretar a própria prosperidade como prova de superioridade pode começar a olhar de maneira diferente para aqueles que ainda enfrentam dificuldades. A complexidade da própria história é esquecida e a vida do outro passa a ser julgada por explicações simplificadas. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Se ele não conseguiu, faltou esforço. Se tenho mais, é porque eu mereci mais. É assim que uma frase sobre riqueza pode começar a afetar relações humanas, decisões e estruturas de poder. Por isso, lembrar não é apenas um exercício interior, é também uma proteção contra a arrogância que transforma diferença de condição em diferença de valor. Uma pessoa pode possuir mais recursos sem se tornar maior do que outra. Pode ter desenvolvido mais conhecimento sem transformar conhecimento em superioridade humana. Pode ocupar uma posição de liderança sem concluir que sua posição a torna infalível. Pode acumular patrimônio sem permitir que o patrimônio determine o valor da própria existência. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser apenas um resultado econômico e se torna uma prova de caráter. Quanto mais uma pessoa pode fazer, maior é o alcance das consequências de suas escolhas. Quem possui poucos recursos pode causar determinados impactos. Quem administra a riqueza, conhecimento, autoridade ou influência passa a responder por um campo muito maior de decisões. A força, então, não é apenas aquilo que permite conquistar. Ela também cria responsabilidade. Essa é uma das razões pelas quais a advertência dessa porção aparece quando tudo está crescendo. A porção não espera a perda para falar sobre consciência. Ela fala quando os celeiros estão cheios, quando casas estão prontas, quando os projetos funcionam, quando a pessoa começa a experimentar aquilo que desejava alcançar. Porque existe uma espécie de perigo que aparece apenas quando a vida começa a dar certo. A dificuldade força o ser humano a reconhecer limites. O sucesso pode esconder eles. A escassez frequentemente obriga a pedir ajuda. A abundância pode produzir a sensação de que já não se precisa ouvir ninguém. A fragilidade pode ensinar prudência. O poder pode fazer alguém acreditar que prudência é desnecessário. Por isso, a frase "minha força e o poder da minha mão"
não deve ser lido apenas como uma advertência antiga dirigida a pessoas que possuíam rebanhos, prata e ouro. Ela descreve uma possibilidade humana permanente. Nós podemos construir alguma coisa e depois permitir que aquilo que construímos reconstrua nossa própria percepção de quem somos. O trabalho pode formar disciplina, mas também pode produzir arrogância. O conhecimento pode ampliar a compreensão, mas também pode produzir desprezo. A riqueza pode oferecer segurança e liberdade de ação, mas também pode gerar isolamento e endurecimento. A influência pode ser utilizada para proteger, ensinar e construir, mas também pode convencer alguém de que já não precisa ser corrigido. É por isso que a porção não pergunta apenas o que conseguimos produzir. Ela nos obriga a perguntar o que aquilo que produzimos está produzindo em nós. Essa talvez seja uma frase mais exigente entre o deserto e a terra. No deserto, muitos limites vinham de fora. A falta de alimento, de água e de condições permanentes. Elas lembravam diariamente ao povo que eles não possuíam controle sobre grande parte da própria existência. Na terra, o limite precisaria ser preservado também por dentro. A mão agora plantaria. A inteligência planejava. O patrimônio poderia crescer. A sociedade poderia se tornar forte. Mas justamente quando a força finalmente aparece, surgiria uma aprendizagem que o deserto não poderia concluir. Não basta saber viver quando quase nada responde aos nossos desejos. É preciso aprender a viver também quando muita coisa começa a responder. Porque a verdadeira prova da abundância talvez não seja o quanto conseguimos acumular. Está em quem nos tornamos depois que já não estamos lutando apenas para sobreviver.